eu creio que é muito bom não se assustar quando a gente duvida. Porque se assustar acaba dando mais importância à dúvida do que à fé. E duvidar não significa não crer. É como um aviso em que o sentimento da dúvida está me dizendo: meu filho, isso não é ou não será porque você pensa que é assim. Isso é por causa do amor de Deus. Mas não estou vendo. Abre o olho, ou abre o ouvido para ouvir. Eu tinha um colega aqui que às vezes era meio se atormentava muito com as dúvidas que a fé suscitava nele. Isso às vezes está unido à insegurança que uma pessoa traz por outros motivos da infância, né? Eu não sei se eu acredito. E um dia estava lendo aquilo que está no Evangelho. Se tiver uma fé pequena como um grão, a sua fé poderá mover montanhas. Ele lia aquilo e dizia: fé em mim vai ter que mover montanhas de dúvidas. Eu falava para ele: para de ter pena de você. Que a fé, porque ele dizia: eu acho que não tenho fé. E eu dizia: olha, meu filho, ninguém tem fé. A fé não é coisa que se tem. A fé não é coisa que se tem. Como você pode ter um livro, como você pode ter uma propriedade, você pode ter educação. A fé, por causa do que ela humanamente significa, não é algo que a gente possua. Porque se alguém levar a sério e dizer: eu tenho fé, no máximo que isso poderia significar seria: eu sei o credo de cor. Porque uma relação, e a fé é relação, uma relação não se tem. Um outro que dizia: eu tive uma relação sexual. Aonde? Uma relação não se tem. Não se tem. Eu teria que dizer: eu possuí a outra pessoa. O que significa que você não a teve nunca, porque a pessoa também não se possui. Eu costumo fazer para os alunos, se tiver a carteira no bolso, diz: olha, a carteira, e eu tenho experiência, carteira, chaveiro, por isso agora o chaveiro amarrado, porque perco o chaveiro muito. Perco o chaveiro, perco a carteira, perco o terço e a cabeça de vez em quando também. Mas a fé não se perde. A fé não se perde. E quando alguém pensa: perdi a fé, para de falar bobagem, perdi o sentimento que a fé produz em mim. Mas o sentimento volta. E esses momentos em que a gente pensa que perdeu a fé são graças de nosso Senhor Jesus Cristo para dizer: ô bobinho, ele fala bobinho, ô bobinho, aprenda a confiar mais, aprenda a ver que a fé é relação. Se você quer ter fé, o período que você acaba sozinho, pensando que você se basta a si mesmo para dar conta da fé. Não precisa de Deus.
Eu já sei tanto de Deus que não preciso dele. Às vezes intelectualizamos tanto a nossa fé, ou a transformamos tanto em conteúdos, que pensamos que a fé é como uma espécie de despensa onde a gente coloca o feijão, o arroz, o leite, o chocolate e todos os outros alimentos espirituais. Mas os alimentos espirituais não precisam de guardar-se, porque isso está sempre existindo ou subsistindo na relação com Deus, que às vezes, ou por arte dele, que quer nos experimentar, ou por bobagem nossa, muitas vezes pode ser uma relação, como toda relação que tem um ser humano em algum lado, às vezes são relações que podem ter conflitos, são relações que podem ter desconfianças, não por parte de Deus, mas por nossa parte. É por isso que a gente diz assim seja. Seja. Porque enquanto é fé, a gente está acreditando naquilo que não se vê, ou se vê nesses sinais que são como a amostra da fé, que é o pão e o vinho, que é o batismo, que é o que são esses momentos em que Deus toca o nosso coração. Mas também não vão querer que Deus carregue sempre a gente no colo, né? Não é nada mal, mas a gente é grande. Vejam essas, só para dar para que não digam que não falei do outro símbolo. O outro símbolo desenvolve mais, porque é posterior, e o Espírito Santo, já tinha gente que dizia que o Espírito Santo era um anjo, um pouco mais desenvolvido que os arcanjos. Então, no concílio de Constantinopla, foi o segundo concílio ecumênico, desenvolveram mais o que no símbolo apostólico simplesmente diz creio no Espírito Santo. Aqui vão dizer outras palavras para explicitar mais quem é o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor. É assim que fala São Paulo. Senhor é uma palavra que na época só se utilizava para Deus. Porque não diz, a palavra Deus não aparece, mas para não criar confusão, mas vai dizendo de muitas maneiras, pelos nomes, pelo que ele faz, pelo culto e pela origem, que o Espírito Santo é Deus. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, o vivificante. Essa ideia do Espírito Santo como o sopro divino, graças ao qual respiramos, graças ao qual temos o ar da vida. O ar da graça vem daí. O ar da graça de Cristo, que é o Espírito Santo, que nos faz viver. Senhor que dá a vida, fala da origem do Espírito Santo, procede do Pai. Não diz que seja criado, porque ele é eterno. Mas tem a origem dele no Pai e no Filho. Que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Isso é dito para ninguém pensar que o Espírito Santo é inferior. É igual ao Pai e ao Filho.
Por isso, quando o Pai é adorado, ou quando o Filho é adorado, o Espírito Santo ao pé da letra seria com adorado e com glorificado. Isso por quê? Porque, conforme São Paulo nos ensinou, ninguém poderia dizer Deus é meu Pai se o próprio Espírito de Deus não estivesse ensinando isso. É Deus que ensina a Deus. É o Espírito Santo de Deus que me ensina a dizer Abba, que ao pé da letra é papai, a Deus. Em outro lugar, na segunda carta aos Coríntios 12, São Paulo também diz que só alguém que é movido pelo Espírito Santo pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Vejam que é engraçado, o símbolo da fé fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo. Mas o princípio não seria o Pai, falar do Pai. Não seria possível sem o fim. Porque dizer que Deus é Pai, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Espírito Santo que vem no final. Às vezes diz, o Espírito Santo está sempre esquecido, ainda bem que tem os carismáticos. Mas veja, é porque o Espírito Santo, para ser sincero, o Espírito Santo, tal como a Bíblia fala dele, mesmo que às vezes solte os fogos, mas o Espírito Santo, no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo diz, o Espírito não falará dele mesmo. É discreto. De quem fala o Espírito? O Espírito fala do Pai e fala do Filho. E sem ele nós não poderíamos falar do Pai nem do Filho. Uma vez eu escutei um pentecostal dizendo que o Espírito Santo é o Deus novo. Como se tivesse... O Pai é dos tempos antigos. Jesus Cristo é quando começou a era cristã. Agora pintou o Espírito Santo, que é o Deus novo. Que Deus não tem Deus novo. Ou é eterno ou não é. Só que o próprio do Espírito é articular, nos fazer como o ar que respiramos nos faz articular as palavras que podem ser proferidas, porque a gente, o ar nas cordas vai dizendo as palavras, assim é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ensinando a dizer Pai. É o Espírito Santo que vai ensinando a dizer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por isso diz aqui, não tem jeito de adorar nem o Pai, nem o Filho, ou glorificar o Pai e o Filho sem o Espírito Santo. Depois, para completar o que o Espírito faz, diz, é Ele que falou pelos profetas. Toda a inspiração, como toda respiração, toda a inspiração é dada pelo Espírito. Na própria Bíblia, quando se diz, este é um escrito inspirado, é por isso, é o Espírito Santo que está inspirando quem escreve, para que isso seja palavra de Deus. É o Espírito Santo que, quando compreendemos alguma coisa de Deus, é Ele que está nos inspirando, é Ele que está nos iluminando. É Ele, e essa é a prova do Espírito, é Ele que está nos consolando. Por isso, o nome do Espírito Santo, na boca de Jesus Cristo, é Consolador. Santo Inácio, já falei de santo alguma vez? Santo Inácio de Loyola
dá tanta importância à consolação espiritual? Porque a consolação espiritual é a marca, é o sinal de Deus. A desolação pode ser sinal de Deus para a gente ir aprendendo alguma coisa, mas normalmente a desolação é sinal não precisa mais falar do capeta, é isso, do diabo, do que separa. Depois diz, sempre dentro dessa parte dedicada ao Espírito Santo, creio na igreja, e aqui coloca 4 palavras: una, santa, católica e apostólica. No outro diz santa e católica. Aqui diz una, santa, católica e apostólica, no sentido como uma explicitação da palavra católica, quer dizer, uma igreja que tem a sua raiz, o seu fundamento nos apóstolos. Não quer dizer uma igreja que faz muito apostolado, se supõe que também, mas apostólica, que significa que é uma fé que é uma igreja que está enraizada na tradição dos apóstolos, para ter a garantia que o próprio Cristo, confiando aos apóstolos e a Pedro a manter na fé a comunidade que ele juntou, faz que a igreja tenha que ser apostólica. Depois diz, professo um só batismo para a remissão dos pecados. Já tinha dito que quando se falava em remissão dos pecados, está se falando no batismo. Diz um só, porque na época tinha igrejas que batizavam 2, 3 vezes as pessoas. Era um momento de perseguição, então, às vezes, no meio da perseguição, tinha cristãos que fraquejavam na fé e podiam pisar na cruz ou apostatar, que era a palavra, dizer publicamente que eles não eram cristãos. Então tinha bispos mais rigoristas que diziam, se alguém abandonou a fé, tem que começar tudo de novo. E começar tudo de novo pelo batismo. Santo Agostinho e outros padres da igreja punham a mão na cabeça, dizendo, como se o batismo fez o que nós acreditamos que o batismo faz, o carinha pode apostatar 1, 2, 3 vezes que não, o que Deus fez nele está feito. E a pessoa pode negar a fé, mas Deus não o nega. Isso é importante. Eu acho que é importante para nós, para acreditarmos que o que Deus faz em nós a partir do batismo é algo que, por muito pecadores, por muitos, sei lá o que nós sejamos, Deus não retira. Deus não retira. Por isso, um batismo e pronto. Outro dia veio uma dona e disse, ó padre, eu estou querendo batizar meu filho de novo. É porque o padrinho dele eu pensei que era bom, mas não vale nada. Não vale nada. Oh, minha filha. Então, espera a criança crismar e pega um padrinho bom. E não, por causa do padrinho não pode fazer de novo. Não pode fazer de novo o batismo.
Mas às vezes sabe como que é, né? Os padrinhos que são escolhidos por batismo mais importante que o próprio batismo. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e da vida do mundo que há de vir. Que há de vir. O Espírito Santo que falou pelos profetas nos faz acreditar também profeticamente. Profeticamente, profeta costuma se ver como aquele que fala do que ainda não se vê. Fala do que está por vir. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é mais do que um profeta, não só fala do que está por vir, faz que venha o que ainda não está. Por isso faz que venha, que possa vir a vida onde está a morte. Que possa vir a vida onde está a morte. É aí que Jesus Cristo é a realização de tudo aquilo que os profetas anunciaram. Um profeta, como um poeta, pode falar de um mundo que está por vir na medida que ainda não se vê. Só o profeta, ou poeta, assim como que às vezes num relâmpago, lampeja. Mas por muito profeta, muito poeta que for transformar a realidade naquilo que ele prevê, isso ainda não existe. A força de Jesus Cristo é que não só vê, não só fala, faz. Amém. Amém. Amém.